Pai amado, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração sincero. Antes mesmo de apresentarmos qualquer pedido, nós queremos apenas reconhecer que o Senhor continua sendo o Deus que conhece cada casa, cada família, cada história e cada lágrima que ainda não foi enxugada. O Senhor conhece os sorrisos que escondem preocupações, conhece as conversas que nunca aconteceram, conhece os abraços que ficaram para depois e os silêncios que muitas vezes dizem mais do que as palavras. E é exatamente por isso que nos aproximamos de Ti, porque sabemos que ninguém compreende uma família como o Senhor compreende. Talvez esta pessoa tenha iniciado esta oração carregando um peso que não conseguiu compartilhar com ninguém. Talvez exista uma preocupação constante com um filho, um casamento que esfriou, um ambiente dentro de casa que perdeu a alegria, ou apenas aquele sentimento difícil de explicar, como se a paz tivesse saído lentamente do lar. Há pessoas que vivem sob o mesmo teto, mas já não conseguem conversar com tranquilidade. Há famílias que continuam reunidas à mesa, mas os corações parecem distantes. E existem aqueles que, mesmo cercados por pessoas, sentem uma profunda solidão dentro da própria casa. Pai, Tu conheces tudo isso. Tu sabes das noites em que esta pessoa permaneceu acordada pensando no futuro dos filhos. Sabes das lágrimas derramadas em silêncio para que ninguém percebesse o tamanho da preocupação. Conheces o medo de ver alguém que ama fazendo escolhas erradas. Conheces a angústia de quem tenta manter a família unida enquanto sente que suas próprias forças estão acabando. Por isso, nesta oração, nós não queremos apenas pedir soluções, queremos pedir, acima de tudo, a Tua presença. Porque quando a Tua presença entra em um lar, ela transforma aquilo que parecia impossível aos olhos humanos. Onde havia inquietação, nasce esperança. Onde existia frieza, renasce o amor. Onde havia medo, começa a florescer uma confiança que não depende das circunstâncias. Neste instante, convido esta pessoa a respirar profundamente. Enquanto o ar entra em seus pulmões, imagine que o Senhor está acalmando cada pensamento acelerado. E enquanto você solta lentamente o ar, entregue também ao Pai cada preocupação que você tem carregado. Não é preciso esconder nada de Deus. Ele conhece o que está dentro do seu coração, antes mesmo que você encontre palavras para expressar. Visualize por alguns instantes a porta da sua casa sendo alcançada pela luz do Senhor. Não uma luz comum, mas uma luz suave, acolhedora e cheia de paz. Essa luz atravessa cada cômodo, alcança cada parede, toca cada ambiente onde já houve lágrimas, discussões, preocupações ou silêncio. Ela entra na sala onde tantas conversas aconteceram. Passa pelos quartos onde muitas orações foram feitas em segredo. Chega até a cozinha onde tantas refeições reuniram pessoas queridas. Nenhum lugar fica de fora do cuidado de Deus. E enquanto essa luz percorre cada espaço, permita que seu coração também seja visitado. Talvez você tenha se acostumado a carregar responsabilidades demais. Talvez você sempre tenha sido a pessoa forte da família, aquela que consola, que ajuda, que sustenta os outros. Mas hoje, diante do Senhor, você não precisa fingir força. Você pode simplesmente descansar. Pai, acolhe esta vida com o Teu amor, que ela sinta que não está sozinha nesta caminhada, que compreenda que o Senhor nunca abandonou sua casa, mesmo nos dias em que tudo parecia confuso. Ainda que existam desafios, o Senhor continua caminhando pelos corredores deste lar, observando cada detalhe, ouvindo cada oração silenciosa e preparando um caminho de restauração. A Tua palavra declara no Salmo 23 que o Senhor é o nosso pastor. Antes mesmo de dizer que nada faltará, ela nos lembra quem guia os nossos passos. E hoje nós declaramos que o Senhor também é o pastor desta família.
Que seja o Senhor quem conduza este lar pelos caminhos da paz. Que seja a tua voz a orientar cada decisão. Que seja o teu amor a fortalecer cada relacionamento. Quando surgirem momentos difíceis, lembra esta família de que o pastor nunca abandona as suas ovelhas. Quando houver insegurança sobre o amanhã, faz lembrar que aquele que conduz também provê. Quando aparecerem dúvidas, recorda que o Senhor continua à frente, abrindo caminhos onde ninguém consegue enxergar uma saída. Pai, visita cada pessoa representada nesta oração. Alcança o esposo e a esposa. Visita os filhos, estejam eles perto ou distantes. Abençoa os pais, os avós e cada geração desta família. Que aqueles que estão vivendo dias de alegria sejam preservados na gratidão. E aqueles que atravessam tempos difíceis encontrem em ti um refúgio seguro. Se existe alguém desta casa carregando ansiedade, derrama a tua paz. Se existe alguém vivendo um conflito interior, concede direção. Se existe alguém desanimado, reacende a esperança. Se existe alguém que se sente distante do Senhor, desperta novamente o desejo de caminhar contigo. Enquanto continuamos esta jornada de oração, que cada coração vá sendo preparado para experimentar uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que permanece mesmo quando ainda existem perguntas sem resposta. Uma paz que nasce da certeza de que o bom pastor continua cuidando de cada detalhe. Se esta oração já está tocando o seu coração, escreva nos comentários: minha casa viverá em paz. Que essa declaração seja um testemunho de fé e um lembrete de que o Senhor continua conduzindo o seu lar com amor, sabedoria e fidelidade. Pai querido, enquanto permanecemos na tua presença, nós continuamos entregando diante de ti tudo aquilo que pesa sobre esta família. O Senhor conhece as preocupações que se acumulam ao longo dos dias, as responsabilidades que parecem nunca terminar e o cansaço que, muitas vezes, se instala silenciosamente dentro do coração. Há pessoas que continuam caminhando, trabalhando, cuidando de todos ao seu redor, mas por dentro sentem que suas forças já não são as mesmas. E ainda assim, elas continuam, porque amam a família que o Senhor lhes confiou. Nesta hora, eu te peço que o Senhor olhe para esse coração cansado com misericórdia, que ele encontre descanso, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque começa a confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe. A tua presença é capaz de aliviar pesos que nenhuma palavra humana consegue alcançar. O teu amor restaura aquilo que o tempo e as dificuldades tentaram desgastar. Pai, existem preocupações que ninguém conhece. Há mães que choram em silêncio pelos filhos, perguntando-se se estão fazendo o suficiente. Há pais que carregam o peso de sustentar a casa enquanto escondem suas próprias inseguranças. Existem avós que intercedem diariamente por filhos e netos, mesmo quando já não têm forças para dizer muitas palavras. Há jovens que enfrentam conflitos internos e não encontram coragem para contar o que estão vivendo. E há crianças que apenas desejam sentir novamente a alegria de um lar tranquilo. Tu conheces cada uma dessas histórias. Por isso, Senhor, visita cada coração desta família de maneira pessoal. Não apenas o ambiente da casa, mas também os sentimentos escondidos em cada um. Onde existe tristeza acumulada, derrama consolo. Onde existe ressentimento, faz nascer o perdão. Onde existe frieza, reacende o amor. Onde existe medo, fortalece a confiança na tua fidelidade. Neste momento, imagine que você está caminhando por um belo campo verdejante ao amanhecer. O sol começa a surgir lentamente, iluminando tudo ao seu redor com uma luz suave e acolhedora. O vento toca seu rosto com delicadeza, trazendo uma sensação de tranquilidade que há muito tempo você talvez não experimentasse.
À sua frente existe um caminho seguro e você percebe que não está caminhando sozinho. O bom pastor segue ao seu lado, conduzindo cada passo com paciência e amor. Ele não apressa você. Ele conhece o ritmo da sua caminhada. Ele sabe exatamente onde você se machucou. Ele conhece cada lembrança que ainda dói. E mesmo assim, continua dizendo com ternura: não tenha medo, eu estou aqui. Enquanto você caminha ao lado do Senhor, perceba que começa a carregar menos peso. Não porque você se tornou mais forte, mas porque o próprio Deus está assumindo aquilo que você já não consegue sustentar sozinho. As preocupações com o futuro dos filhos, as dificuldades financeiras, as incertezas sobre o amanhã, os conflitos familiares, tudo isso vai sendo colocado um a um nas mãos daquele que nunca perde o controle. Pai, ensina esta família a confiar mais na tua direção do que nos próprios medos. Quantas vezes o coração imagina cenários difíceis que nunca acontecerão. Quantas noites foram perdidas por causa de preocupações que somente o Senhor poderia resolver. Hoje nós entregamos tudo isso diante de Ti. Não queremos viver dominados pela ansiedade, mas sustentados pela certeza de que o Senhor continua sendo o Deus que cuida do seu povo. A Tua palavra nos mostra que o pastor faz repousar em pastos verdejantes e conduz às águas tranquilas. Não é apenas uma promessa para o futuro distante, é um convite para experimentar descanso hoje, mesmo em meio às responsabilidades da vida. Que esta casa aprenda a encontrar paz na Tua presença. Que o lar deixe de ser um lugar marcado pela tensão constante e volte a ser um ambiente onde a esperança floresce todos os dias. Senhor, visita também os relacionamentos dentro desta família, onde existem palavras duras que feriram profundamente. Planta novamente a disposição para ouvir, compreender e perdoar. Ensina cada membro desta casa a falar com mansidão, a agir com sabedoria e a lembrar que nenhuma discussão vale mais do que o amor que une uma família. Protege este lar das pequenas atitudes que, ao longo do tempo, criam grandes distâncias. Livra-os da indiferença, do orgulho, da impaciência e da falta de diálogo. Ajuda cada pessoa a perceber que a paz dentro de casa começa nas escolhas feitas diariamente, nas palavras ditas com carinho, nos gestos simples de cuidado e na disposição de recomeçar quando for necessário. Pai, se existe alguém desta família vivendo longe dos Teus caminhos, alcança essa vida com Teu infinito amor. Que essa pessoa seja cercada pela Tua graça onde quer que esteja. Que ela encontre pessoas que a aproximem de Ti. Que seu coração seja despertado para reconhecer novamente a Tua voz e que no tempo perfeito do Senhor ela experimente a alegria de voltar para perto da Tua presença. Também colocamos diante de Ti aqueles que enfrentam preocupações financeiras. O Senhor conhece as contas que precisam ser pagas, os sonhos adiados, as portas que ainda não se abriram e as oportunidades que parecem distantes. Dá sabedoria para administrar cada recurso. Abre caminhos onde hoje parece não existir saída e fortalece esta família para que nunca perca a esperança na Tua provisão. Que esta casa aprenda a celebrar as pequenas bênçãos de cada dia. Que haja gratidão pelo alimento na mesa, pela saúde, pelo trabalho, pelo abraço de quem amamos e pela certeza de que o Senhor nunca abandona aqueles que confiam em Ti. Enquanto continuamos nesta oração, prepara nossos corações para uma entrega ainda mais profunda. Que cada preocupação seja colocada aos Teus pés, até que esta família descubra que a verdadeira segurança não está nas circunstâncias, mas na presença constante do bom pastor, que guia, protege, fortalece e jamais abandona aqueles que pertencem ao seu rebanho. Se esta oração continua fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: o Senhor conduz a minha família todos os dias. Pai amado,
agora que nossos corações começam a encontrar descanso diante da Tua presença, nós damos mais um passo nesta caminhada de fé. Não queremos apenas falar das nossas preocupações, queremos colocá-las uma por uma em Tuas mãos. Sabemos que existem situações que ultrapassam nossa capacidade, decisões que não conseguimos controlar e caminhos que somente o Senhor pode abrir. Por isso, chegamos até Ti com humildade, reconhecendo que a nossa família pertence muito mais ao Senhor do que a nós mesmos. Neste momento, convido esta pessoa a imaginar algo especial. Visualize que você está diante da porta da sua casa. Ainda é cedo. O silêncio da manhã envolve tudo ao redor. O céu começa a ganhar os primeiros tons dourados do amanhecer e uma brisa suave toca o seu rosto. Em suas mãos, você segura, simbolicamente, tudo aquilo que tem pesado sobre sua família. Ali estão as preocupações com os filhos, as conversas que ainda não aconteceram, os conflitos que machucaram o coração, as contas que tiraram o sono, as lágrimas escondidas, os sonhos adiados, os medos que ninguém conhece, as lembranças que ainda causam dor. Agora veja o Senhor aproximando-se com serenidade. Não há pressa em seus passos. Seu olhar transmite segurança, compaixão e amor. Antes mesmo que você diga qualquer palavra, Ele já conhece tudo o que existe dentro do seu coração. E com infinita ternura, Ele estende suas mãos. Pai, neste instante nós escolhemos entregar tudo ao Senhor. Entregamos os filhos que estão crescendo e tomando suas próprias decisões. Que o Senhor caminhe ao lado deles quando nós não pudermos estar presentes. Que Tua voz seja mais forte do que qualquer influência deste mundo. Guarda seus pensamentos, protege seus caminhos, livra-os das escolhas que podem causar sofrimento e conduz cada passo segundo a Tua vontade. Entregamos também os filhos adultos, que já construíram suas próprias famílias. Mesmo que estejam distantes fisicamente, que nunca estejam longe do Teu cuidado. Que a Tua graça alcance cada cidade, cada trabalho, cada universidade, cada viagem e cada ambiente onde eles estiverem. Que eles sejam cercados pela Tua proteção todos os dias. Pai, também colocamos diante de Ti os casamentos representados nesta oração. Quantos começaram cheios de sonhos e, com o passar do tempo, enfrentaram desafios inesperados. Quantas palavras ditas no impulso deixaram marcas profundas. Quantas vezes o orgulho falou mais alto do que o amor. Quantas noites terminaram em silêncio quando o coração desejava apenas um abraço. Mas nada disso é maior do que o Teu poder restaurador. Onde o diálogo foi interrompido, faz nascer novamente o desejo de conversar. Onde o carinho foi esquecido, reacende a ternura. Onde a rotina apagou a alegria, faz florescer novos momentos de gratidão. Onde existem feridas antigas, derrama o bálsamo da Tua cura. Que cada casal aprenda novamente a olhar um para o outro com misericórdia, lembrando-se de que o amor verdadeiro também é construído através do perdão, da paciência e da decisão diária de permanecer unido. Senhor, visita também os pais e as mães que carregam grandes responsabilidades. Quantas vezes eles se perguntam se estão educando corretamente os filhos? Quantas vezes sentem medo de errar? Quantas vezes se culpam por situações que fogem completamente do seu controle? Pai, consola esses corações. Mostra que ninguém caminha sozinho quando escolhe confiar em Ti. Dá sabedoria para corrigir com amor. Dá equilíbrio para ensinar com firmeza e carinho. Dá discernimento para saber quando falar e quando apenas abraçar. Que cada pai e cada mãe encontrem em Ti a direção que tanto procuram. Também colocamos diante do Senhor aqueles familiares que hoje enfrentam enfermidades. O Senhor conhece cada diagnóstico, cada exame, cada consulta médica, cada tratamento e cada noite de preocupação. Tu és o Deus que fortalece os cansados, consola os aflitos e sustenta aqueles que atravessam o vale da enfermidade.
Derrama esperança sobre essas vidas, renova suas forças, acalma seus corações e permite que sintam o teu cuidado em cada etapa da caminhada. Pai, alcança também os idosos desta família. Obrigado pelas histórias que carregam, pelas orações que fizeram durante tantos anos, pelos conselhos, pelo exemplo, pelo amor dedicado aos filhos e netos. Que nunca lhes falte companhia, respeito, carinho e paz. Que sintam diariamente que continuam sendo preciosos aos teus olhos. Agora, imagine novamente aquela luz do Senhor envolvendo toda a sua casa. Ela entra pela porta principal e percorre lentamente cada ambiente. Alcança a sala onde tantas lembranças foram construídas. Passa pelos quartos onde repousam aqueles que você ama. Ilumina a cozinha onde tantas refeições uniram a família ao redor da mesa. Chega aos corredores, às janelas, aos lugares onde houve conversas difíceis e também aos lugares onde nasceram grandes alegrias. Não existe nenhum espaço escondido para Deus. A presença do Senhor alcança tudo. E enquanto essa luz percorre o lar, imagine que ela também toca cada pessoa pelo nome. Ela alcança aquele familiar mais tranquilo. Também alcança aquele que anda distante, aquele que está desanimado, aquele que está sobrecarregado, aquele que perdeu a esperança, aquele que ainda não conhece profundamente o amor de Deus. Pai, envolve cada um com a tua graça, que onde houver divisão, o Senhor plante unidade. Onde houver frieza, faça florescer afeto. Onde houver palavras duras, ensina a linguagem do amor. Onde houver desânimo, derrama esperança. Onde houver medo do amanhã, estabelece confiança na tua fidelidade. A tua palavra diz que o Senhor prepara uma mesa na presença dos inimigos e unge a cabeça com óleo, fazendo transbordar o cálice. Nós cremos que esta promessa também alcança este lar. Que esta casa seja um lugar onde a tua bondade e a tua misericórdia sejam percebidas diariamente. Que aqueles que entrarem por esta porta encontrem um ambiente de acolhimento, respeito, oração e paz. E mesmo que existam desafios pela frente, que esta família nunca se esqueça de que não caminha sozinha. O bom pastor continua conduzindo cada passo. Sua vara e seu cajado continuam trazendo segurança. Seu cuidado permanece constante, mesmo quando os olhos humanos ainda não conseguem enxergar o resultado das orações. Enquanto seguimos nesta jornada, prepara nossos corações para contemplar ainda mais profundamente o cuidado do Senhor sobre cada ambiente deste lar. Que a confiança cresça a cada instante, até que toda a ansiedade dê lugar à paz que somente o Senhor pode conceder. Se esta oração continua fortalecendo sua fé, escreva nos comentários: o Senhor cuida da minha casa e da minha família. Pai de infinita bondade, nós continuamos diante da tua santa presença com a certeza de que cada palavra pronunciada nesta oração é ouvida pelo Senhor. Nada passa despercebido aos teus olhos. O Senhor conhece cada canto desta casa, cada lembrança que habita estas paredes e cada sonho que ainda vive no coração desta família. Antes mesmo de qualquer construção existir, o Senhor já conhecia aqueles que um dia viveriam sob este mesmo teto. E hoje nós entregamos este lar completamente nas tuas mãos. Pai, transforma esta casa em um lugar onde a tua presença seja percebida diariamente. Que ao abrir a porta pela manhã, cada morador sinta que não está começando o dia sozinho. Que ao voltar do trabalho, da escola ou de qualquer compromisso, encontre um ambiente onde o amor seja maior do que as preocupações. Que cada cômodo desta casa seja lembrado não pelos problemas enfrentados, mas pelas orações que foram feitas diante do Senhor. Neste instante, convido você a fazer novamente um exercício de fé. Imagine que o próprio Senhor está caminhando lentamente pela sua casa. Ele entra pela porta principal com a serenidade de quem sempre pertenceu àquele lugar.
Seus passos são suaves, sua presença transmite paz. Onde ele passa, a inquietação começa a desaparecer. Ele observa cada ambiente com amor. Passa pela sala, onde tantas alegrias foram celebradas e onde também aconteceram momentos difíceis. Quantas conversas importantes nasceram ali. Quantas lágrimas foram escondidas naquele sofá. Quantas decisões mudaram o rumo da família. Senhor, visita esse lugar e faz dele um ambiente de diálogo, compreensão e união. Que toda palavra pronunciada ali seja temperada com respeito, sabedoria e amor. Agora o Senhor caminha até a cozinha, lugar de encontros, lugar onde tantas refeições foram preparadas com carinho, lugar onde tantas histórias foram compartilhadas. Pai, abençoa o alimento desta casa, que nunca falte o pão de cada dia, que nunca falte a tua provisão. Dá sabedoria para administrar cada recurso com responsabilidade e gratidão. E que, ao redor da mesa, esta família redescubra a alegria de estar reunida, ouvindo uns aos outros e agradecendo pelas pequenas bênçãos que muitas vezes passam despercebidas. Agora vejo o Senhor aproximando-se dos quartos. Ali repousam sonhos, preocupações, planos e lembranças. Talvez existam travesseiros que conhecem lágrimas silenciosas. Talvez existam noites em que alguém desta casa lutou contra a ansiedade, a insônia ou o medo do futuro. Pai, visita cada quarto deste lar. Que o descanso substitua a inquietação. Que o sono seja tranquilo. Que a mente encontre paz. Que toda preocupação entregue durante esta oração permaneça aos teus pés, sem voltar para o coração desta família. Se existe alguma criança dormindo neste lar, cobre-a com teu cuidado. Que ela cresça cercada por amor, equilíbrio, sabedoria e temor ao Senhor. Que seu coração permaneça sensível à verdade e que sua vida seja preservada dos caminhos que conduzem ao sofrimento. Se existe um adolescente enfrentando dúvidas, inseguranças ou pressões próprias desta fase da vida, estende tua mão sobre ele, guarda sua identidade, fortalece sua autoestima, livra-o da necessidade de buscar aceitação em lugares que podem ferir sua alma. Que encontre em ti o verdadeiro valor que nenhuma opinião humana pode tirar. Se existe um jovem construindo seus primeiros passos na vida adulta, acompanha cada decisão. Dá discernimento nas amizades, nas escolhas profissionais, nos relacionamentos e nos projetos para o futuro. Que nunca lhe falte sabedoria para reconhecer os caminhos preparados pelo Senhor. Se nesta casa vivem adultos sobrecarregados pelas responsabilidades, renova suas forças. Quantas vezes eles carregam preocupações sem compartilhar com ninguém? Quantas vezes escondem o cansaço para não preocupar aqueles que amam? Pai, lembra-os de que eles também podem descansar nos teus braços. Ensina-os que confiar no Senhor não é sinal de fraqueza, mas de verdadeira sabedoria. Agora o Senhor chega até a janela desta casa e dali observa tudo o que acontece ao redor. Pai, guarda este lar de toda influência que afasta os corações da tua paz. Que tudo aquilo que tenta semear divisão, medo, desânimo ou desesperança não encontre espaço para permanecer aqui. Que esta família aprenda a cultivar diariamente um ambiente de bondade, paciência, respeito e oração. A tua palavra nos ensina que a bondade e a misericórdia acompanham aqueles que caminham contigo. Por isso, nós declaramos que esta casa será conhecida não pelas dificuldades que enfrentou, mas pela fidelidade de Deus que a sustentou em cada etapa da caminhada. Pai, ensina esta família a construir lembranças que fortaleçam os laços entre seus membros. Que haja tempo para conversar, tempo para ouvir, tempo para pedir perdão, tempo para celebrar, tempo para agradecer, tempo para orar juntos. Que o ritmo acelerado da vida nunca roube aquilo que realmente tem valor.
Livra este lar da indiferença que começa com pequenos gestos e, aos poucos, cria grandes distâncias. Que ninguém aqui se acostume a viver sem demonstrar carinho, sem oferecer palavras de incentivo ou sem perceber a dor do outro. Dá sensibilidade para que cada membro desta família aprenda a enxergar além das aparências, reconhecendo quando alguém precisar apenas de um abraço, de uma escuta atenta ou de uma oração silenciosa. Senhor, também colocamos diante de Ti aqueles familiares que hoje estão longe. Alguns vivem em outras cidades, outros em outros países. Alguns estão afastados por circunstâncias da vida, outros por feridas que ainda não foram curadas. Mas para Ti não existem distâncias. Alcança cada um deles. Onde estiverem neste momento, faz com que sintam o Teu cuidado. Que a saudade seja acompanhada pela esperança de reencontros felizes. Que toda barreira construída pelo orgulho seja derrubada pelo poder do perdão. E que no tempo certo, esta família experimente novamente a alegria da reconciliação. Pai, prepara também esta casa para receber novas bênçãos. Que aqui floresçam testemunhos de restauração. Que daqui saiam palavras de encorajamento. Que este lar seja um lugar onde outras pessoas encontrem acolhimento, paz e esperança. Que quem cruzar esta porta perceba que existe algo diferente neste ambiente. A presença constante do Deus que guia, protege e ama a sua família. E enquanto continuamos avançando nesta jornada de oração, que nossos corações estejam cada vez mais abertos para contemplar a beleza das promessas contidas no Salmo 23, permitindo que cada palavra dessa passagem fortaleça profundamente nossa confiança no cuidado do bom pastor sobre todos os que habitam este lar. Se esta oração continua tocando o seu coração, escreva nos comentários: a presença de Deus habita a minha casa. Pai amado, à medida que continuamos nesta jornada de oração, nossos corações já começam a sentir o alívio que somente a Tua presença pode produzir. O peso que parecia impossível de carregar já não está apenas sobre os nossos ombros. Nós o colocamos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor cuida daqueles que confiam no Teu amor. Agora, conduz-nos ainda mais profundamente à verdade do Salmo 23, para que essa palavra deixe de ser apenas conhecida pela memória e passe a ser vivida dentro do nosso lar. Senhor, hoje nós declaramos, com toda a nossa fé, o Senhor é o pastor da nossa família. Não apenas o pastor de uma pessoa, mas de cada vida representada nesta oração. O Senhor conhece cada criança que brinca nesta casa. Conhece cada adolescente que ainda procura seu caminho. Conhece cada pai que trabalha com dedicação. Cada mãe que tantas vezes se doa sem medir esforços. Cada avô e cada avó que sustentam a família através de anos de oração. Conhece também aqueles que hoje estão distantes, mas continuam sendo profundamente amados. Nenhum deles está escondido dos teus olhos. Quando o Salmo declara: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nós não entendemos essa promessa apenas como ausência de necessidades materiais. Nós entendemos que quando o Senhor conduz uma família, nunca falta aquilo que realmente sustenta a vida. Que nunca falte amor dentro desta casa, que nunca falte respeito, que nunca falte diálogo, que nunca falte perdão quando for preciso recomeçar. Que nunca falte sabedoria nas decisões, que nunca falte esperança nos dias difíceis, que nunca falte fé quando as circunstâncias parecerem contrárias. Pai, existem famílias que possuem muitos bens, mas vivem sem paz. Outras possuem poucos recursos, mas experimentam uma alegria que dinheiro algum consegue comprar. Ensina-nos que a maior riqueza de um lar é a Tua presença habitando entre nós. Porque quando o Senhor ocupa o centro da casa, o coração aprende a descansar, mesmo enquanto aguarda respostas. O Salmo continua dizendo que o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes. Que imagem maravilhosa!
Não é um pastor que conduz suas ovelhas pela pressa. É um pastor que conhece exatamente onde existe alimento, descanso e segurança. Pai, quantas vezes nós mesmos escolhemos correr sem necessidade? Vivemos preocupados com o amanhã, tentando resolver problemas que ainda nem chegaram. Nossa mente se enche de cenários imaginários e o coração perde a tranquilidade que o Senhor deseja nos dar. Hoje, nós escolhemos diminuir o ritmo diante da Tua presença. Respire profundamente mais uma vez. Enquanto inspira, imagine o verde desses pastos preparados por Deus. Um lugar onde não existe medo. Um lugar onde a alma finalmente encontra descanso. Sinta a relva macia sob seus pés. Ouça o vento passando suavemente pelas árvores. Perceba o silêncio que transmite segurança. Nesse lugar não existe acusação, não existe desespero. Existe apenas a certeza de que o bom pastor está perto. Agora veja um riacho de águas cristalinas correndo tranquilamente ao lado desse campo. O Salmo diz que o Senhor nos conduz às águas de descanso. Essas águas representam a paz que o mundo não consegue oferecer. Enquanto você observa esse rio, imagine que cada preocupação começa a ser levada pela correnteza. As preocupações com os filhos, as incertezas do futuro, as contas que ainda precisam ser pagas, os conflitos familiares, as dores antigas, os medos escondidos. Tudo vai sendo colocado nas mãos do Senhor. A água continua correndo. Ela não volta para buscar aquilo que ficou para trás. Assim também queremos deixar aos teus pés aquilo que já não devemos carregar. Pai, restaura a alma desta pessoa. Talvez ela esteja emocionalmente exausta. Talvez tenha enfrentado tantas dificuldades que já não consegue lembrar quando foi a última vez que sentiu verdadeira tranquilidade. Talvez tenha perdido o entusiasmo pelos pequenos momentos da vida. Mas a tua palavra afirma que o Senhor restaura a alma. Não apenas fortalece, não apenas consola. O Senhor restaura. Restaura aquilo que parecia quebrado. Restaura sonhos. Restaura relacionamentos. Restaura a esperança. Restaura a confiança, restaura o desejo de continuar caminhando. Que essa restauração comece agora, bem no íntimo deste coração, não como uma emoção passageira, mas como uma obra profunda que continuará crescendo todos os dias. Pai, também te pedimos que conduzas esta família pelas veredas da justiça. Vivemos em um mundo cheio de decisões difíceis. Todos os dias precisamos escolher entre caminhos diferentes. Por isso pedimos discernimento, que os pais tenham sabedoria para orientar seus filhos, que os filhos aprendam a ouvir conselhos, que os casais tomem decisões unidos, que cada escolha seja iluminada pela tua vontade. Livra-nos das decisões tomadas por impulso, das palavras ditas no calor da emoção, das atitudes motivadas pelo orgulho. Ensina-nos a esperar o tempo certo, a confiar quando ainda não compreendemos tudo, a permanecer firmes quando o caminho parecer longo. Pai, quantas famílias perderam a paz porque deixaram de ouvir a tua direção? Hoje nós fazemos diferente. Nós escolhemos permitir que o Senhor caminhe à nossa frente. Se houver portas que precisam permanecer fechadas, dá-nos serenidade para aceitá-las. Se houver portas que o Senhor deseja abrir, prepara-nos para atravessá-las com humildade e gratidão. E quando surgirem encruzilhadas na vida, que possamos reconhecer a voz do bom pastor, dizendo com amor: este é o caminho, caminhem por ele. Pai, fortalece especialmente aqueles que hoje precisam tomar decisões importantes. Quem busca um emprego, quem enfrenta dificuldades no casamento, quem precisa cuidar de um familiar enfermo, quem vive um período de mudanças, quem sente medo do futuro. Que ninguém tome decisões apenas movido pela ansiedade, mas que todos aprendam a descansar primeiro na tua presença. Porque quem caminha guiado pelo bom pastor nunca está perdido. E enquanto seguimos nesta oração,
Prepara nossos corações para contemplar a promessa que fortaleceu gerações de homens e mulheres de fé, a certeza de que, mesmo atravessando os vales mais difíceis da vida, jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor continuará caminhando ao nosso lado. Se esta oração continua fortalecendo a sua fé, escreva nos comentários: o Senhor é o pastor da minha família. Pai amado, nós permanecemos caminhando contigo, sustentados pela certeza de que o bom pastor jamais abandona o seu rebanho. Depois de contemplarmos os pastos verdejantes, as águas tranquilas e a restauração da alma, a tua palavra também nos prepara para uma verdade que fortalece a nossa fé. A vida possui vales. Existem dias de alegria, mas também existem dias de lágrimas. Há momentos de abundância, mas também momentos em que tudo parece incerto. E é justamente nesses dias que a promessa do Salmo 23 se torna ainda mais preciosa. A tua palavra declara: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Senhor, obrigado porque o Salmo não diz que jamais existirá um vale. Ele nos ensina que, mesmo quando passarmos por ele, não caminharemos sozinhos. Talvez esta família esteja atravessando um vale neste momento. Pode ser o vale da enfermidade, o vale da preocupação financeira, o vale de um casamento desgastado, o vale da saudade, o vale da ansiedade, o vale da espera por uma resposta, o vale de um filho distante, o vale de uma decisão difícil, o vale de uma perda que ainda dói profundamente. Pai, tu conheces exatamente qual é o vale desta família. E por isso, nós não pedimos apenas que o Senhor retire imediatamente todas as dificuldades. Nós te pedimos algo ainda maior: que ninguém perca a consciência da tua presença enquanto atravessa esse caminho. Porque quando o Senhor está presente, até o vale deixa de ser um lugar de desespero e se transforma em um lugar de aprendizado, amadurecimento e esperança. Neste instante, imagine novamente que você está caminhando ao lado do bom pastor. Agora o caminho passa por um vale. As montanhas são altas, o sol aparece apenas em alguns momentos, o ambiente parece silencioso. Mas há algo diferente. Você percebe que, em nenhum instante, o pastor solta a sua mão. Ele continua caminhando ao seu lado. Quando o terreno fica difícil, ele diminui o passo. Quando você sente medo, ele permanece perto. Quando você pensa que não conseguirá continuar, ele fortalece suas forças. Ele não aponta o caminho de longe, ele caminha junto. Pai, quantas vezes esta pessoa imaginou que estava sozinha, quando na verdade o Senhor nunca saiu do seu lado, mesmo nas noites em que ela chorou sem que ninguém percebesse. O Senhor estava presente, mesmo quando ela fez uma oração curta porque já não tinha forças para falar. O Senhor ouviu, mesmo quando ela sorriu diante das pessoas enquanto o coração estava cansado. O Senhor enxergou. Mesmo quando parecia que o céu estava em silêncio, o Senhor continuava trabalhando. Por isso, hoje nós escolhemos confiar, não porque compreendemos tudo, mas porque conhecemos aquele que segura as nossas mãos. Pai, fortalece especialmente aqueles que estão enfrentando enfermidades dentro da família. Visita quem está em hospitais, quem aguarda exames, quem iniciou um tratamento, quem convive com dores constantes, quem já perdeu a esperança de melhorar. Que cada um deles experimente o teu consolo, a tua força e a tua paz. Dá sabedoria aos profissionais da saúde. Sustenta os familiares que acompanham cada etapa desse processo e que, independentemente das circunstâncias, todos sintam que jamais foram abandonados pelo Senhor. Também apresentamos diante de ti aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. O Senhor conhece o peso de quem deseja honrar seus compromissos, mas encontra portas fechadas. Conhece o pai que faz contas durante a madrugada, a mãe que economiza em silêncio para que nada falte aos filhos, o jovem que procura uma oportunidade de trabalho, o empreendedor preocupado com o futuro. Pai,
abre caminhos onde hoje parece não existir solução. Concede criatividade, sabedoria, discernimento, honestidade, persistência e, acima de tudo, livra esta família do desespero. Que nunca lhes falte a confiança de que o Deus que alimentou seu povo no deserto continua sendo o mesmo Deus que cuida dos seus filhos hoje. Senhor, apresentamos também os relacionamentos desta casa. Se existem mágoas antigas que ainda impedem um abraço, toca esses corações. Se existem palavras que nunca foram perdoadas, produz reconciliação. Se existe alguém esperando há muito tempo por um pedido de perdão, dá humildade para que esse momento aconteça. Que ninguém permita que o orgulho fale mais alto do que o amor. Que cada membro desta família compreenda que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com distâncias que podem ser vencidas através do perdão. Pai, visita especialmente aquele familiar que hoje parece mais distante. Talvez esteja distante fisicamente, talvez emocionalmente, talvez espiritualmente. Talvez tenha perdido a esperança. Talvez tenha endurecido o coração por causa das dores da vida, mas nada é impossível para ti. Vai ao encontro dessa vida, fala com ela nos momentos de silêncio, mostra caminhos de restauração, cerca essa pessoa com teu amor, mesmo quando ela ainda não percebe. Assim como o pastor conhece exatamente onde está cada ovelha do seu rebanho, o Senhor conhece onde está cada pessoa desta família. E ninguém está longe demais para ser alcançado pela tua graça. Pai, fortalece também esta casa contra o medo constante. Quantas famílias vivem esperando que algo ruim aconteça? Vivem em alerta permanente, sem conseguir descansar, sem conseguir aproveitar os momentos felizes. Hoje, nós entregamos esse medo diante de ti. Queremos aprender a viver um dia de cada vez. Queremos confiar mais na tua fidelidade do que nas nossas preocupações. Queremos descansar na certeza de que o Senhor continua governando todas as coisas. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Eles representam cuidado, direção, proteção, correção feita com amor, segurança para continuar caminhando. Que esta família nunca rejeite a tua direção, mesmo quando ela exigir paciência, mesmo quando ela exigir mudanças, mesmo quando ela nos conduzir por caminhos diferentes daqueles que imaginávamos, porque sabemos que o pastor sempre enxerga muito além do horizonte que nossos olhos conseguem alcançar. Enquanto avançamos para os momentos mais profundos desta oração, prepara cada coração para experimentar uma confiança ainda maior. Que esta família descubra que a verdadeira paz não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de caminhar todos os dias ao lado do Deus que jamais abandona os seus filhos. Se esta oração continua fortalecendo o seu coração, escreva nos comentários: mesmo no vale, o Senhor caminha com a minha família. Pai Santo e Eterno Deus, chegamos agora ao momento mais profundo desta jornada de oração. Durante todo este caminho, o Senhor foi conduzindo nossos corações com paciência. O Senhor ouviu cada preocupação apresentada, recolheu cada lágrima silenciosa, fortaleceu nossa esperança e nos fez lembrar que jamais caminhamos sozinhos. Agora, diante da tua majestade, nós escolhemos fazer aquilo que talvez seja o passo mais difícil da fé: entregar completamente a nossa família em tuas mãos. Pai, nós reconhecemos que existem situações que não conseguimos resolver. Há palavras que já tentamos dizer, há conselhos que já oferecemos, há portas nas quais já batemos, há noites em que perdemos o sono tentando encontrar respostas. Mas hoje, entendemos que existe um limite para a força humana e que além desse limite começa a agir o teu poder. Por isso, nós soltamos aquilo que estávamos tentando controlar. Nós entregamos aquilo que insistíamos em carregar. Nós descansamos na certeza de que tu és Deus. Neste instante, imagine novamente toda a sua família reunida diante do Senhor.
Não importa se hoje todos estão perto ou distantes. Visualize cada rosto, aqueles que vivem na mesma casa, os que moram em outra cidade, os que talvez estejam afastados por circunstâncias da vida, os que hoje caminham firmes na fé, e também aqueles que ainda não conhecem profundamente o amor de Deus. Veja todos sendo envolvidos por uma luz suave que desce do céu. Não é uma luz intensa que assusta, é uma luz acolhedora, uma luz que transmite paz, uma luz que aquece o coração. Essa luz repousa primeiro sobre as crianças. Pai, guarda a inocência delas, protege seus pensamentos, livra seus passos de toda influência que possa afastá-las da verdade, que cresçam cercadas por amor, equilíbrio, sabedoria e temor ao Senhor, que aprendam desde cedo que existe um Deus que as ama profundamente. Agora essa luz alcança os adolescentes. Senhor, fortalece-os em um mundo cheio de pressões. Quando surgirem dúvidas sobre sua identidade, lembra-os de que foram criados pelo Senhor. Quando enfrentarem rejeições, mostra-lhes que são preciosos aos teus olhos. Quando forem tentados a seguir caminhos que prometem felicidade, mas conduzem ao sofrimento, dá-lhes discernimento para escolher aquilo que produz vida. A luz agora envolve os jovens. Pai, acompanha cada decisão, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, nos sonhos para o futuro. Que eles não construam apenas uma carreira, mas também um caráter firmado na tua palavra. Que aprendam que o verdadeiro sucesso é caminhar diariamente ao lado do bom pastor. Agora essa presença alcança os pais. Quantas responsabilidades carregam, quantas decisões precisam tomar, quantas vezes escondem suas próprias preocupações para proteger aqueles que amam. Pai, renova suas forças. Quando estiverem cansados, fortalece-os. Quando se sentirem inseguros, orienta-os. Quando pensarem que falharam, lembra-lhes que a tua graça também sustenta aqueles que educam seus filhos com sinceridade. A luz continua caminhando e abraça os avós. Obrigado por suas histórias, por suas orações, pelos conselhos transmitidos ao longo dos anos. Que nunca lhes falte honra, carinho e companhia. Que sintam diariamente o quanto são importantes para esta família. Pai, agora nós entregamos diante de Ti aqueles familiares pelos quais mais temos chorado. Aquele filho que parece distante, aquela filha que perdeu o caminho, aquele casamento que enfrenta dificuldades, aquele irmão que se afastou, aquela pessoa querida que ainda não consegue enxergar esperança. Nós os colocamos diante do Senhor, não com desespero, mas com confiança, porque sabemos que o bom pastor conhece exatamente onde está cada uma de suas ovelhas. Nenhum coração está escondido do teu amor. Nenhuma história terminou antes do tempo determinado pelo Senhor. Nenhuma lágrima foi esquecida. Pai, hoje declaramos que esta família pertence a Ti. Nossa casa pertence ao Senhor. Nossas decisões pertencem ao Senhor. Nosso futuro pertence ao Senhor. Nossos filhos pertencem ao Senhor. Nosso casamento pertence ao Senhor. Nossa esperança pertence ao Senhor. E porque pertencemos ao Senhor, escolhemos viver sem permitir que o medo governe nossos pensamentos. Hoje, renunciamos à ansiedade que tantas vezes roubou nossa paz. Renunciamos ao desânimo que tentou nos convencer de que nada mudaria. Renunciamos às palavras negativas que um dia acreditamos sobre nossa família. Renunciamos ao sentimento de derrota. Renunciamos ao peso da culpa que insistia em permanecer sobre nossos ombros. Recebemos pela fé a paz que vem da Tua presença. Recebemos a esperança que nasce da Tua palavra. Recebemos a coragem para continuar caminhando. Recebemos a alegria de confiar no Teu cuidado. Pai, que daqui em diante esta família seja conhecida não pelos problemas que enfrentou, mas pelo testemunho da Tua fidelidade.
Que as futuras gerações contem como o Senhor sustentou este lar nos dias difíceis. Que os filhos contem aos seus filhos sobre o Deus que nunca abandonou a família. Que esta casa seja lembrada como um lugar onde o amor venceu o orgulho, onde o perdão venceu a mágoa, onde a esperança venceu o medo, onde a paz venceu a inquietação, onde a presença de Deus permaneceu acima de todas as circunstâncias. E agora, Senhor, nós fazemos uma única declaração diante do céu e da terra. O Senhor é o pastor da nossa família. Enquanto Tu fores o nosso pastor, nós continuaremos caminhando. Enquanto Tu fores o nosso pastor, haverá esperança. Enquanto Tu fores o nosso pastor, nunca estaremos abandonados. Enquanto Tu fores o nosso pastor, haverá paz, mesmo durante as tempestades. Enquanto Tu fores o nosso pastor, esta casa permanecerá firmada sobre um fundamento que nenhuma dificuldade poderá destruir. Pai, recebe esta entrega completa, recebe este coração, recebe este lar, recebe esta família. Nós confiamos inteiramente em Ti. Pai amado, depois de colocarmos nossa família completamente em Tuas mãos, nós permanecemos em silêncio diante da Tua presença. Não existe mais necessidade de correr. Não existe mais a obrigação de tentar resolver tudo agora. O coração que aprende a confiar também aprende a descansar. E é esse descanso que nós Te pedimos neste momento. Que a paz do Senhor comece a ocupar cada espaço que antes era preenchido pela ansiedade. Que os pensamentos acelerados diminuam o ritmo, que a respiração se torne tranquila, que a mente encontre serenidade, que a alma descubra novamente o prazer de permanecer simplesmente na Tua presença. Pai, quantas vezes esta família viveu dias em que parecia impossível descansar. Mesmo quando chegava a hora de dormir, a mente continuava trabalhando, revivendo conversas, imaginando problemas, criando respostas para perguntas que ainda nem existiam. Hoje, nós entregamos também esses pensamentos, porque sabemos que o Senhor continua cuidando daquilo que não conseguimos controlar. Enquanto esta oração continua, imagine que o sol está se pondo lentamente sobre um belo campo. O céu recebe tons dourados, alaranjados e suaves. O vento sopra com delicadeza. Tudo transmite calma. Você percebe novamente a presença do bom pastor caminhando ao seu lado. Agora não existe mais pressa, não existe tensão, não existe medo. Existe apenas a segurança de caminhar acompanhado por aquele que conhece o início, o meio e o fim da sua história. O pastor olha para você com ternura. Seu olhar não transmite cobrança, não aponta seus fracassos, não relembra seus erros. Seu olhar comunica apenas uma verdade: você nunca esteve sozinho. Permita que essa verdade desça até o mais profundo do seu coração. Talvez durante muito tempo você tenha acreditado que precisava carregar tudo sozinho. Talvez tenha sentido que ninguém compreendia o peso que existia dentro da sua alma. Mas Deus sempre esteve presente. Quando você pensou que ninguém via suas lágrimas, Ele viu. Quando você acreditou que sua oração não passava do teto, Ele ouviu. Quando imaginou que sua família estava esquecida, Ele continuava trabalhando em silêncio. Porque muitas das maiores obras de Deus acontecem antes que nossos olhos consigam percebê-las. Pai, ensina esta família a reconhecer os pequenos milagres de cada dia, o abraço inesperado, a conversa que trouxe reconciliação, a porta que se abriu, a enfermidade que começou a melhorar, a provisão que chegou na hora certa, o livramento que talvez nunca tenham percebido, o sorriso que voltou ao rosto de quem estava desanimado. Que esta casa desenvolva um coração agradecido, porque a gratidão fortalece a fé. Quem aprende a agradecer pelo que já recebeu, também aprende a confiar naquilo que ainda espera. Senhor, faz com que este lar seja um lugar onde a esperança seja cultivada diariamente.
Que as crianças cresçam ouvindo palavras de incentivo. Que os adolescentes encontrem segurança para compartilhar suas dúvidas. Que os jovens encontrem orientação. Que os adultos encontrem descanso. Que os idosos encontrem honra e carinho. Que cada geração fortaleça a outra através do amor. Pai, que nunca falte tempo para sentar à mesa. Nunca falte disposição para ouvir. Nunca falte coragem para pedir perdão. Nunca falte humildade para reconhecer erros. Nunca falte alegria para celebrar as pequenas conquistas. Porque são justamente esses pequenos momentos que constroem grandes famílias. Também te pedimos que esta casa seja conhecida pela presença da tua paz. Que quem entrar por esta porta perceba algo diferente. Não porque tudo seja perfeito, mas porque existe amor, existe respeito, existe oração, existe acolhimento, existe esperança, existe um Deus que habita neste lar. Senhor, guarda esta família durante as noites. Quando todos estiverem dormindo, permanece velando por cada um. Protege os pensamentos, acalma os corações, afasta toda inquietação. Que o descanso desta noite renove também as forças para os desafios do amanhã. E quando um novo dia nascer, que cada membro desta família desperte lembrando que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que caminhou com eles ontem, permanece ao lado deles hoje e continuará conduzindo seus passos amanhã. Pai, permite que esta oração permaneça viva dentro do coração desta pessoa. Que ela não se lembre apenas das palavras, que ela se lembre da paz que sentiu, da esperança que renasceu, da confiança que voltou ao seu coração. Que sempre que surgir um momento de dificuldade, ela recorde desta verdade. O bom pastor continua conduzindo sua família. E ninguém consegue arrancar das mãos do Senhor aqueles que decidiram confiar no seu amor. Agora, permaneça alguns instantes em silêncio. Respire lentamente. Sinta a presença de Deus envolvendo sua vida. Não tenha pressa para sair deste momento. Apenas descanse, porque o Senhor está cuidando daquilo que você entregou a Ele. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários: a paz de Deus reina no meu lar. Pai amado e Deus eterno, chegamos ao encerramento desta jornada de oração com o coração mais leve do que quando começamos. Não porque todos os desafios desapareceram instantaneamente, mas porque agora temos a certeza de que eles já não estão apenas sobre os nossos ombros. Estão diante do teu trono, nas mãos daquele que governa todas as coisas com sabedoria, amor e fidelidade. Obrigado, Senhor, porque durante esta oração, o Senhor nos lembrou que nenhuma família está esquecida. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada luta, cada sonho, cada lágrima, cada oração feita em silêncio durante a madrugada. Nada passou despercebido diante dos teus olhos. Obrigado porque o Senhor continua sendo o bom pastor que conduz seu povo com amor. O pastor que procura a ovelha cansada, o pastor que fortalece quem perdeu as forças, o pastor que não abandona durante os vales, o pastor que restaura a alma, cura as feridas invisíveis e conduz seus filhos por caminhos de paz. Pai, nós consagramos novamente este lar ao Senhor. Que esta casa seja um lugar onde a tua presença seja desejada todos os dias. Que a tua palavra seja fonte de direção. Que a oração nunca deixe de fazer parte da rotina desta família. Que o perdão seja mais forte do que o orgulho. Que o diálogo seja maior do que o silêncio causado pelas mágoas. Que a paciência seja maior do que a impaciência. Que o amor seja maior do que qualquer circunstância. Que esta família aprenda a caminhar unida, não porque nunca enfrentará dificuldades, mas porque escolheu permanecer debaixo do cuidado do Senhor. E quando surgirem novos desafios, que ninguém se esqueça desta verdade. O mesmo Deus que sustentou esta família até hoje, continuará sustentando amanhã.
O mesmo Deus que abriu portas continuará abrindo caminhos. O mesmo Deus que consolou nas lágrimas continuará enxugando cada lágrima. O mesmo Deus que restaurou corações continuará realizando sua obra dia após dia. Que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhem esta casa em todos os seus caminhos. Que a mesa desta família seja sempre cercada por gratidão. Que as conversas sejam cheias de sabedoria. Que as decisões sejam tomadas com discernimento. Que as crianças cresçam conhecendo o amor de Deus. Que os jovens permaneçam firmes na verdade. Que os adultos sejam fortalecidos em cada responsabilidade. Que os idosos sejam honrados e cercados de carinho. Que cada geração transmita à próxima o testemunho da fidelidade do Senhor. Pai, nós declaramos que este lar pertence a Ti. As portas desta casa pertencem ao Senhor. Os sonhos desta família pertencem ao Senhor. Os projetos pertencem ao Senhor. O futuro pertence ao Senhor. E porque pertencemos ao Senhor, escolhemos viver sem medo do amanhã. Se um dia o coração voltar a ficar inquieto, lembra-nos novamente das palavras do Salmo 23. Lembra-nos de que o Senhor continua sendo o nosso pastor. Lembra-nos de que nunca caminhamos sozinhos. Lembra-nos de que até os vales possuem fim. Lembra-nos de que a Tua bondade continua nos acompanhando. Lembra-nos de que existe descanso para aqueles que confiam em Ti. Que ao terminar esta oração, esta pessoa não leve apenas belas palavras na memória. Que leve paz para dentro do coração. Que leve esperança para dentro da alma. Que leve fé para enfrentar os próximos dias. E que, ao atravessar a porta da sua casa, consiga olhar para sua família com novos olhos, reconhecendo que o Senhor já está trabalhando em cada detalhe, mesmo quando ainda não consegue ver o resultado. Pai, recebe nossa gratidão, recebe nossa confiança, recebe nossa família, recebe nossa vida. Nós descansamos completamente em Ti. Em nome de Jesus, amém. Momento de busca e comunhão com Deus. Agora, antes de encerrar completamente este momento, eu intercedo para que esta pessoa não busque apenas respostas para suas necessidades, mas deseje, acima de tudo, conhecer mais profundamente o Senhor. Pai amado, aproxima esta vida da Tua presença. Assim como Moisés declarou que não desejava seguir viagem sem que a Tua presença o acompanhasse, desperta também neste coração a convicção de que nada neste mundo é mais precioso do que caminhar contigo. Que ela compreenda que a maior bênção não é apenas receber aquilo que pede, mas viver todos os dias sustentada pelo Teu amor. Assim como Davi declarou que sua alma tinha sede de Deus, como a terra seca anseia pela chuva, faz nascer nesta pessoa uma fome sincera pela Tua presença. Que ela encontre alegria ao abrir a Tua palavra, paz ao falar contigo em oração e descanso ao permanecer em silêncio diante de Ti. Que a comunhão contigo deixe de ser um compromisso e se torne um encontro esperado pelo coração. Assim como Maria escolheu permanecer aos pés de Jesus para ouvir sua voz, ensina esta pessoa a separar tempo para aquilo que realmente permanece. Em meio à correria da vida, às responsabilidades e às preocupações, lembra-a de que a Tua presença continua sendo o lugar mais seguro onde a alma pode repousar. Pai, cumpre a Tua promessa de que aqueles que Te buscam de todo o coração Te encontrarão. Que esta pessoa experimente um relacionamento verdadeiro contigo. Que conheça a Tua bondade, Tua fidelidade, Tua mansidão e Teu amor de forma pessoal. Que ela descubra, dia após dia, que nenhuma conquista deste mundo pode preencher o espaço que pertence somente ao Senhor. Permanece com esta família, sustenta seus passos, fortalece sua fé, e que a partir de hoje o maior desejo do seu coração seja caminhar cada vez mais perto de Ti, porque quem vive na Tua presença encontra paz, direção e esperança para todos os dias. Se esta oração encontrou espaço no seu coração, guarde uma certeza:
Deus continua trabalhando, mesmo quando tudo parece silencioso. O Senhor não abandona a obra das suas mãos. Há sementes sendo plantadas hoje que produzirão frutos no tempo certo. Continue orando pela sua família. Continue amando, continue perdoando, continue confiando. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela permanece firme em todas as estações da vida. E se este momento fortaleceu sua fé, convido você a caminhar conosco. Faça parte desta família de oração, tornando-se membro do canal. Sua participação ajuda esta missão a continuar levando esperança, consolo e a palavra de Deus a milhares de lares que precisam encontrar paz. Que possamos permanecer unidos, buscando diariamente a presença do Senhor e intercedendo uns pelos outros como uma verdadeira família de fé. Que o Senhor abençoe sua casa, fortaleça sua família, ilumine seus caminhos e faça resplandecer sobre você a sua paz. Em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você, meu irmão, minha irmã. Quero compartilhar uma novidade muito especial com você que caminha conosco aqui no canal Reflexão Bíblica. Nós abrimos agora uma área exclusiva para membros do canal. Um espaço preparado com oração, zelo e profundidade espiritual para quem deseja ir além, crescer mais e se alimentar diariamente da Palavra de Deus. Ao se tornar membro, você continua nos ajudando a levar o Evangelho a muitas vidas, mas também passa a receber conteúdos exclusivos, preparados com ainda mais cuidado, intimidade e direção espiritual. Quando você se torna membro, você não está apenas assinando um canal. Você está semeando no reino de Deus, fortalecendo essa obra e permitindo que o YouTube entregue essa mensagem a ainda mais pessoas. Se o canal Reflexão Bíblica tem te abençoado, se essas palavras têm fortalecido sua fé, considere fazer parte dessa família mais próxima. Para se tornar membro é simples. Clique no botão Seja Membro, aqui abaixo do vídeo, e escolha o plano que cabe no seu coração. Que Deus te abençoe poderosamente. Receba sempre mais da palavra, mais do Espírito e mais da bênção que vem do céu. Estamos te esperando.